Chegaram aqui finalmente as nossas mudas de uva. Vieram super bem embaladas aqui no padrão Embrapa. Agora tem alguns procedimentos que precisam ser feitos, que o Pedro está identificando para a gente não se perder depois. Essa daqui é a Isabel. Isabel. Essa Niágara. A rosada, né? A Niágara rosada e essa aqui, aqui a Vitória. São 2 pés. E tem a Moscatel, que é de outro fornecedor, que não chegou ainda, mas essas aqui agora vai ter um procedimento para fazer. Eles mandaram um manual aqui junto, super bem explicado, achei muito legal. As mudinhas vieram aqui, ó, padrão Embrapa, gostamos muito da forma que veio, bem embaladas, molhadinhas. Enfim, agora tem que colocar num balde, deixar elas hidratando por 24 horas, né, amor? Mas olha o capricho, com cera, protegido, podado, com poda e cera. Bem legal, né? Ótimo, ótimo. E depois eu vou deixar aí o link do fornecedor aí para vocês. São mudas de uvas certificadas, sem doenças a princípio. Por isso que a gente optou por comprar com eles mesmo. E veio também um pacotinho ali. Pega um pacote, amor, por favor, de fertilizante. Aqui o pacotinho tá aqui em eles cima. mandaram até fertilizante. É. Um dos pacotes, né? Que tem 3. Né? Para cada tipo de uva eles mandaram um pacotinho de fertilizante, um manualzinho de instruções também. E agora a gente tem que colocar ela num balde, deixar hidratando por 24 horas. Para reativar. Né? Isso, para reativar. Depois eles também fizeram uma recomendação ali no cortezinho das raízes antes de plantar. Isso tudo nós vamos mostrar aí para vocês ao longo do vídeo. Então vamos deixar aqui por 24 horas, conforme é recomendado. Deixar na sombra, né? Na sombra. Acho que tem que pôr mais água aqui. Vou buscar lá. Aqui chegaram as mudas de moscatel, a moscatel roxa, de um outro fornecedor. Infelizmente, nem todos os fornecedores são sérios. As primeiras mudas que nós recebemos eram de excelente qualidade. E essas outras mudas aqui, como vocês podem ver, ó, a diferença. Aí tem gente que pode falar assim, ah, mas essa tá maior, tá não sei o que, enfim. A qualidade da muda é muito importante, a qualidade do cavalo, do porta-enxerto é muito importante. E o Pedro tá fazendo o que aqui, ó? Veio um porta-enxerto aberto. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Esse porta-enxerto que está aberto aqui, que ele está colocando um plástico para proteger, ele pode entrar água, apodrecer a planta, pode desidratar também. Pode desidratar, pode ser uma entrada de pragas, de insetinhos colocando larva, fungo, enfim, uma série de coisas. Então, infelizmente, apesar de a gente ter tomado todo o cuidado para comprar as mudas, este fornecedor aqui eu não recomendo e a gente não compra mais. Se tiver que comprar e vamos reclamar, com toda certeza a gente vai reclamar, porque as mudas não vieram bacana. Infelizmente, o outro fornecedor não tinha as mudas de moscatel roxa e também não tinham previsão de recebimento. E esse foi um dos poucos fornecedores aí que eu encontrei que tinha, resolvi arriscar, mas antes tivesse esperado. Mas é isso, ó. Então aqui, ó, para quem não entende aí muito, quer dizer, nós também, né, nós pesquisamos bastante, a gente não é especialista no assunto, claro, mas nós pesquisamos muito aí sobre como que tem que ser os cavalos, qual a espécie utilizada, como que tem que ser a qualidade da uva. Então, tá aí a dica, tá? Então o Pedro protegeu essa dali, ele vai ver as outras depois, eu vou mostrar de pertinho aqui, ó, ver que o porta-enxerto não tá muito legal não. Isso aqui tinha que estar bem diferente. Bom, como o dia não acabou ainda, Pedro ainda antes, já está quase escurecendo, ele está aqui, ó, cavando as covas para colocar a uva. Hoje chegou a outra, né, então ele já está aproveitando, mas acho que só vamos plantar amanhã cedo, né, amor? Só amanhã, hoje deixa o buraco pronto. O cansaço tá grande também. Aqui foi colocado adubo orgânico e também calcário. E agora ainda o pessoal que mandou a uva mandou mais um composto orgânico que é uma coisa bem forte aí. Fertilizante, né? Fertilizante orgânico. E aí eu vou plantar já com essa terra e o orgânico que veio
Você fez uma mistura, né, com o calcário, Isso. o humus, né, que a gente está preparando na composteira lá embaixo, e mais o composto que o pessoal que vendeu, aí, a empresa que nos vendeu a muda, mandou junto. Eu achei muito simpático da parte deles nos mandarem. Até vocês viram aí no início do vídeo que a gente mostrou, e ele tá todo misturadinho. O Pedro já tinha colocado aqui nessa parte onde tá os pneus aqui, e agora ele só tá abrindo a cava só para plantar. Já faz mais de meio ano que está preparado isso aí para plantar lá. Mas agora você fez um novo preparo, né? Agora, ontem você havia mexido novamente e feito um novo preparo, porque na verdade quando a gente colocou os pontalentes, a gente já tinha colocado uma terra adubada aqui, nessa roda onde está o pneu aqui, né, nesse círculo, já tinha sido colocada uma terra adubada e aí com fertilizante e tudo mais. Agora foi feito novamente, então é só abrir os buracos e plantar a uva. Eu e o Pedro, nós somos muito curiosos e a gente também procura tomar um certo cuidado com tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, nós não temos experiência com o plantio de uva e a gente foi pesquisamos na Embrapa, conversamos com pessoas, inclusive um seguidor nosso aqui do canal, que entende muito, que nos deu algumas dicas sobre o cavalo, que é o tipo de enxerto, né, que é utilizado. Normalmente eles utilizam esses enxertos para cada região do país, é recomendado um determinado tipo. E esse cavalo, ele ajuda a diminuir a propagação de doenças no parreiral. Então a gente tomou esse cuidado, pesquisamos muito, ficamos dias pesquisando, e como a época do plantio é agora agosto, setembro, então a gente teve aí um bom tempinho para escolher, né? E olha a diferença, eu quero aqui fazer essa observação para vocês, porque apesar de a gente ter tido esse cuidado, e aqui deu para perceber bem as diferenças de um produtor para o outro. Esse produtor aqui, ele é certificado da Embrapa, e muita gente recebe mudas nesse estilo, nesse padrão, e acham que as mudas são ruins. E essas aqui são mudas excelentes, pelo que a gente percebeu, seguindo rigorosamente tudo que a Embrapa recomenda. Depois o Pedro vai fazer aqui o corte da raiz, vocês vão acompanhar aqui no vídeo. Aqui essa cera, ela serve de proteção, que essa parte de cima aqui é onde está o enxerto, e aqui embaixo é a muda do porta-enxerto do cavalo, né? Então a gente vê aqui que tem essa proteção, isso aqui para evitar que pegue pragas, e a gente já planta com tudo isso aqui. E essas mudas aqui, ó, nós recebemos de um outro fornecedor que não tem a certificação Embrapa. E aqui a gente já fez essa reclamação aqui no vídeo, que vocês já viram, né, dessa parte aqui, ó, que veio aberta. E aqui, ó, você vê que eles fizeram a poda lá em cima, né? Já são mudas antigas, mas depois o Pedro também vai podar, porque o ideal é que ela esteja curtinha. Então tem uns procedimentos aqui que a gente vai fazer agora na sequência e vocês vão acompanhar aí no vídeo. E mais uma observação que também a gente aprendeu agora aqui pesquisando também, essa raiz aqui, ela é chamada raiz nua. E aquela muda que o pessoal faz sem o enxerto é chamada de raiz franco. A grande diferença entre esses dois tipos de muda é justamente a propagação de doenças, né? Quer dizer, essas aqui, elas ficam muito mais resistentes. Quando você pega uma raiz franco, você já pode, inclusive, estar pegando uma muda já doente, né? E que não é interessante. Se você realmente, mesmo que você queira ter uma plantação, uma videira na tua casa, é importante que você tome esse cuidado, porque senão você vai trabalhar para plantar e na hora de colher você não vai colher nada. Então tem todo o processo, essa parte do plantio, pelo que a gente percebeu, ela é muito importante para que você tenha aí um parreiral de qualidade. E nós vamos tentar seguir passo a passo de todas as recomendações, inclusive da adubação, tudo aqui a gente vai tentar seguir. E quem estiver acompanhando o canal daqui a um ano vai ver se isso aqui deu certo ou não. Bora, vamos trabalhar que agora tem mais alguns passos aí, né, meu amor, pra gente seguir. Agora o Pedro, ele vai fazer uma misturinha aqui de própolis com água. Esse vidrinho
própolis sem álcool, é importante observar isso. É o própolis sem álcool, né? Própolis puro, e ele vai misturar com um pouquinho de água, porque o própolis, ele além de fungicida, ele é cicatrizante e ele também ainda ajuda a nutrir a planta. Então agora ele vai, quando ele fizer ali o corte das raízes e mesmo a poda da outra, ele vai colocar, borifar essa água com própolis para que ajude na cicatrização da planta e ela não pegue nenhum funguinho, não seja atacada por nenhum bichinho durante esse processo da cicatrização. Conforme o pessoal da Embrapa, esse é o tipo da poda das raízes aí. Mais ou menos uma mão ali, palmo. Uma mão, 10 centímetros a 15. Então vamos fazer essa operação em todos eles. Esse aqui está com a raiz um pouco mais curta, mas tem uns pendões maiores e vamos deixar padrão. O importante observar, isso normalmente é feito com a tesoura de poda. Nós ainda não compramos uma tesoura de poda, mas essa tesoura aqui, ela foi esterilizada antes. Tem que cuidar com isso também para não pegar uma coisa já contaminada para cortar as raízes. São os nossos bebês aqui, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo com elas, né? Perfeito, esterilizado com própolis e agora vamos deixar secar um pouco e vamos iniciar o plantio. Essa também mais uma observação aqui, essa cera não é necessário, aliás, é recomendado que não se tire para plantar, tá? Ela vai sair sozinha depois à medida que a planta foi crescendo. Mais um detalhe, essas mudas elas vêm desidratadas ou vêm só protegendo com umidade e a recomendação é de 8 a 24 horas ativar elas na água. A gente deixou numa água, nesse galão aqui, com água não tratada, é água mineral, e para que ele dê uma ativação, que é isso que é recomendado pela Embrapa. Então a gente está fazendo um procedimento conforme indicação da Embrapa. Não, e a água que nós utilizamos para o própolis ali também é água sem cloro, tá? Isso é importante. Não tem flúor, não tem cloro. A quantidade aqui é cobrir só a raiz, né? Então agora aqui o Pedro vai plantar primeiro as niágaras. Nós deixamos esse pneu aqui de proteção para que a grama ou outras coisinhas... Futuramente vai ter grama aqui, né? Então ela não invada a área do pé de uva e também fica mais fácil lidar com a adubação. Tanto que essa terra que está aqui dentro, ela já está tratada, já está adubada. E agora aqui, qual a orientação aqui, amor? A orientação é abrir as raízes para plantar. É desse jeito que está encaminhado aí pelos técnicos, né? Então, é desse tipo, cobre um pouco. E a cova não pode ser muito funda também, porque ela não pode, a terra não pode passar ali a altura da raiz. Mal cobre a raiz aqui. Isso. Vai cobrir, ele tá pegando um pouquinho da terra lá de fora. Porque a que tá aqui, eu preparei ela com humus, e o humus que vem aqui, ele vem com, acho que esterco de galinha, um pouco forte, então para evitar de que queime a muda. Então eu tô pegando uma terra um pouquinho mais estéril aqui, mas aqui a parte de lá já tá tudo com humus. Então, e daí quando molhar, o nutriente que tá nessa terra em volta, aqui em torno, ele tende a também ir para a planta, né? Então são só alguns cuidadinhos básicos aqui. E nós estávamos esperando muito por esse momento. Essas mudas a gente ficou alguns meses aí aguardando até chegar o momento de comprá-las. Até porque é a época de começo de plantio, não? Agora nós estamos em setembro, início de setembro. Quer dizer, hoje é o 7, né? Hoje é 7 de setembro. Isso, então a gente esperou aí a época adequada até para poder conseguir mudas, que fora disso até os fornecedores nem mudas têm, né? Porque eles se programam para terem em mês de agosto e setembro. Segundo o técnico da Embrapa, essas mudas certificadas, elas demoram em torno de 1 ano para ficarem prontas. Então os viveiros, o pessoal que revende isso, tem que fazer a encomenda com 1 ano de antecedência.
E aí nós também ficamos aguardando, entramos em contato, verificamos quem eram os viveiros certificados, já fizemos um monte de pergunta com antecedência e ficamos aguardando eles receberem as mudas para a gente poder comprar. E eu lamentei muito que esse fornecedor aqui estava sem muda da Moscatel e eu caí na besteira de comprar de outro e depois eu me arrependi. Mas agora que a gente comprou, elas são enxertadas também. Se não fosse, a gente não teria nem comprado, né? Mas agora eu me arrependi realmente, deveria ter talvez esperado, mas aí a gente só ia conseguir plantar o ano que vem também, porque ia perder a época do plantio também, né, amor? Isso. Então eu arrisquei. É pouco, mas eu acho que já é o suficiente. 9 pés que vão ser plantadas. Aquelas ali, essas aqui a gente só vai ter um cuidado extra, vamos ficar observando muito elas, para ver se elas não vieram com nenhum tipo de doencinha ou alguma coisa. E também, se tiver vindo, também existe aí a possibilidade de tratar. E se for alguma coisa muito difícil de tratar, a gente tem a opção de arrancar e também para não contaminar o restante e o ano que vem aí plantar. Mas estamos na expectativa aí, deve estar tudo certo. Vamos cuidar direitinho, né, amor, para que dê tudo certo. Fazemos a nossa parte aí. É o seu primeiro parreiral, amor? O primeiro. Não, já plantei uva, mas eu não sabia que tinha que ter todo esse cuidado. Na época é importante. Mas vivendo e aprendendo a vida é uma escola e a gente sempre vai aprender. Importante. Pense um homem que fica feliz mexendo na terra. É ótimo, né? Até das dívidas a gente esquece quando começa a trabalhar assim. Você nem tem dívida. E se tivesse, eu não ia nem notar que está devendo. É terapia, trabalho é terapia. Qual seria o prazer da vida se não tivesse desafios? Não tem desafios? Para que viver? Então vamos encarar o desafio. Bom, 3 já estão ali, né, bem? Bom, essas 3 primeiras aqui que o Pedro plantou são, eu não sei, nunca soube se pronuncia Niágara ou Niagara. Tem gente que fala Niagara, tem gente que fala Niágara. Por simples ou não, eu vou falar Niágara, tá? Que eu acho mais fácil. E aqui na sequência, o Pedro tá plantando duas Vitória BRS e uma Isabel BRS também. Qual que é a diferença? Por que nós optamos aqui em colocar mudas diferentes? De repente o pessoal pode estar perguntando aí, por que vocês não usaram todos os mesmos tipos de muda? Pelo seguinte, cada uma, ela cumpre uma finalidade diferente. Então, a Niágara rosada, ela é, primeiro, a uva que nós mais gostamos. Ela é uma uva de mesa, considerada uma uva de mesa, que também serve para outras coisas, como todas elas, aliás, tem mais de uma função, você pode fazer suco, pode fazer outras coisas, mas o mais recomendado dela é como uva de mesa. Essas outras duas aqui, que é a Vitória, as 2 Vitórias e uma Isabel, elas são muito recomendadas por causa da coloração dela, que ela é bastante escura e também adocicada, enfim. Elas são para suco, né? Você também pode utilizar como de mesa, pode até desidratar, mas a recomendação principal dela é para fazer suco. Então, como a gente também tem intenção mais para frente de nos arriscar, ver aí se a gente consegue aprender a fazer o suco pasteurizado dela, é uma curiosidade que a gente tem. Então, nós escolhemos essas aqui. E por que 2 Vitória e uma Isabel? Porque elas são similares. E tem a questão do clima. Algumas se adaptam melhores em climas quentes, que é o caso aqui na região onde nós estamos, e outras um pouquinho melhor no frio. Como nós não sabíamos, não tínhamos certeza de qual ia se desenvolver melhor aqui nessa região, nós compramos uma muda para a gente ter ali também como base. Mas a gente acredita, pelo que a gente leu e pesquisou, que ambas devem se sair bem aqui nessa região, tá? E também a questão da acidez. Nós não tínhamos certeza qual delas era mais doce ou mais ácida. Então nós compramos também ali para ter essa ideia
né, para ver que depois, lá na frente, se tiver alguma que não esteja ali dentro daquilo que a gente espera, a gente tem a opção depois também de mudar, de trocar. Claro que é um transtorno fazer isso, porque você vai ter que esperar aí um ano e pouco, 2 anos até ela começar a produzir, para daí você fazer e começar o processo de volta. Então a gente também procurou tomar esse cuidado para não ter que passar por isso, tá? Mas de qualquer forma, a gente quis variar um pouquinho. E como o nosso espaço aqui não é muito grande, nós temos opção para poucas mudas. E depois, lá no fim, que nós vamos plantar as mudas do outro fornecedor ali, perto da cerca, vai vir ali as 3 moscatel, que é moscatel roxa, que ela serve, uma das indicações principais dela é a fabricação de uvas passas. Depois você pode colocar num desidratador e fazer as suas próprias uvas passas. Ela também serve como uva de mesa ou também para fazer suco, mas a principal indicação dela é a uva passa. Então aí para vocês terem uma ideia o porquê das nossas escolhas. Conforme a recomendação também é para a gente deixar somente 2 gemas acima do porta-enxerto. Então é o que eu estou fazendo aí, separando, porque depois é que elas vão dar sequência de crescimento. Pronto. Bem, acho que eu vou tirar e lavar as raízes delas, hein? E passar o própolis também, né? E ver como está o enraizamento delas, né? Isso, acho que seria uma boa. Ver o enraizamento, ver se precisa cortar e passar o própolis em cima e embaixo. Com tudo? Acho que não. Acho que não, amor. Deixa eu abrir aqui, então. Vamos ver como não é melhor pôr a terra pra cá? Você não sabe como é que tá essa terra? Não, deixa aqui, né? No meio. Nossa. Será que a gente planta assim? Ah, eu acho que não, amor. Tem raiz para todo lado aqui. Não, eu acho que não. Eu acho que tira toda essa terra, verifica como está a raiz, corta, passa, lava e passa o própolis. Totalmente diferente, hein, bem? A cabeleira aqui. Bom, vamos abrir todas elas, lavar as raízes e esterilizar. Bem diferente. Até parece que essa aqui é de 2 anos, bem. Já tá um tempão aí. Apesar de duas virem com muita raiz, essa aqui já está comprometida provavelmente. Dá para notar que já talvez tenha apodrecimento das raízes. Mas assim mesmo vamos plantar. Vamos ver o que sucede. Mas o arrependimento é grande de ter comprado dessa uva aí. Desse fornecedor. Não é legal, hein? Mas tudo bem. Comprou, tá comprado. Vamos ver agora se a gente consegue recuperar um pouquinho e... Temos a próxima, quer dizer, ganhamos experiência para a próxima. Então tá. Deixa eu preparar o esguicho aí dentro. Tá verde. Até
O Pedro está decidindo aqui quais partes agora que ele corta aqui. Uma veio com muito pouca raiz aqui. Visivelmente mudas velhas, que eles acho que não tinham conseguido vender e desovaram, né? Eles fizeram um novo replantio e ela fez muita cabeleira, ficou mais de ano. Eles já era para ser vendido ano passado e ela ficou mais um ano no pacote. Estão descartando, hein? Só que nós pagamos o mesmo preço que nós pagamos as outras certificadas, né? Acho que eu vou parar aqui e deixar essas de cima bem. E é assim que eu vou fazer. Senão já viu. E agora o tratamento de própolis. Enxerga bem com própolis, essa aí que foi bastante cortada. E a parte de cima também, onde foi cortada. Acho que uma delas não pegou na parte de cima, amor. Fazemos de novo, não custa. Agora vai ter que passar de volta, você cortou de novo? Vou fazer. É que isso ainda ficaram umas pontinhas de raízes cabeleiras aqui. E vamos fazer o plantio. E aí vamos aguardar o que acontece. Daqui a um ano vamos saber. E eu que amo uvas passas, tô torcendo que elas peguem, que fiquem boas, bonitonas, livres de doenças e que a gente morra da língua no final. Eu só não gosto de uva passas misturado com coisa salgada, que nem o pessoal faz no final de ano. Para mim não é auspicioso, não. Mas, para comer pura, com bolo, com algumas coisas, algumas receitas, eu amo demais. Essa aqui já veio com o cavalo menor. Mas creio que não vai dar problema. Vamos torcer para isso, né? Aí. Normalmente, quando você ainda não tem uma estrutura de madeira ou alguma coisa assim, o pessoal utiliza as estaquinhas, que nem o Pedro colocou ali agora. No nosso caso é desnecessário essas estaquinhas, porque à medida que elas forem crescendo, o Pedro ele vai amarrando aqui, ó, ele vai conduzindo ela com um fiozinho aqui pela própria pontalete. Então acaba dispensando aqui o uso de uma varinha ou de alguma coisa aqui para conduzir, né, que já tem. Agora é esperar ela brotar e vamos ver aí o que vai acontecer. À medida que ela for crescendo, que a gente for fazendo novas adubações, nós voltamos aqui e mostramos para vocês. Então eu acho que agora é só molhar, né, amor? Uns 5 litros aí em cada cova, que é a recomendação depois do plantio. Também se recomenda plantar sempre quando tiver uma previsão de chuva. Então, enquanto o Pedro acaba agora de molhar ali, eu vou me despedindo aqui de vocês. Meu amor, tchau pro pessoal. Bye, bye. Vamos chupar uva de rachar. Esperamos que sim, né? Daqui 1 ano e meio, mais ou menos, será que ela já vai estar pronta? Um ano de crescimento, daí no próximo, passando esse ano de crescimento, aí já vai ter produção. 2 anos, então. 2 anos para começar a produzir. Bom, somos persistentes, né? Isso daí, meus amigos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.